E aí, pessoal? Então, nós vamos começar agora, tá, com a nossa segunda aula, né? Com a nossa segunda aula aqui de Direito Administrativo. Nós vamos falar sobre atos administrativos. Vou colocar aqui para a gente ir falando um pouquinho, né? O que seria um ato administrativo. Então, nós já vamos começar com uma definição de atos administrativos. E a melhor definição que nós temos aí do Elípio Lopes Meireles, né? Que ele fala que ato administrativo é toda manifestação unilateral da vontade da administração pública, que agindo nessa qualidade, ela tem por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Tá? Então, você percebe algumas características, né, que nós falamos anteriormente, né, das características do direito público, né, e da própria direito administrativo. Então, nós temos as características que trazido nesse conceito. Nós temos a unilateralidade, né, em que a vontade da administração prevalece sobre o particular. A manifestação da vontade da administração, né, e a regência prioritária pelo direito público. Né, que isso faz sentido, pois se a principal finalidade da administração pública é a manutenção do bem-estar coletivo, né, ela deve manifestar sua vontade, né, por meio de quê? Por meio dos atos administrativos, né, e claro que utilizando suas prerrogativas aí, né, que são regidas pelo direito público. Bom, e aí o que acontece? A administração, ela tem que, deixa eu só botar isso aqui. E a administração deve manifestar sua vontade por meio desses atos administrativos, né, e de forma que ela possa usar as suas prerrogativas aí, né, trazidas pelo direito público aí, que não são estendidas aos particulares. Bom, e aí nós vamos passar, né, para as espécies de atos administrativos. Quais são as espécies de atos administrativos? Nós temos listado aí, nós temos os atos punitivos, enunciativos ou impróprios, ordinatórios, normativos e negociais. Quando eu falo aí dos atos punitivos, eles estão relacionados tanto à sanção interna quanto externa. Então, interno, o que seria? Seria uma advertência, uma suspensão, uma demissão, etc. Externos seriam multas e interdições, tá? Fora, né, de pessoas que têm uma relação interna com a administração pública. Enunciativos ou impróprios, ou seja, declara uma situação que já existe. Então, quando você trabalha uma certidão, um atestado, um parecer, na verdade, o que você está fazendo? Você está declarando uma situação que já existe. Né? Ordinatórios. Né? Ordinatórios são aqueles que eles estão relacionados com como as atividades elas devem ser praticadas, como essas atividades devem ser feitas. Tá? E nos ordinatórios, que vai dizer como é feito e tal, geralmente são feitas por meio de portarias, circulares ou então ordens de serviço. Nós temos também as espécies normativas, né, que servem para você regulamentar ou detalhar alguns comandos da lei, e aí a gente sabe aí que o que são utilizados aí como esses atos normativos são os decretos regulamentares, né, os regimentos e as resoluções, que vai fazer assim, como que a gente vai cumprir essa lei, né, de acordo com as nossas características, de acordo com as nossas possibilidades. Então, você coloca os decretos, que não podem contrariar a lei de forma alguma, os regimentos e resoluções, que também não podem contrariar essa lei. Tá? E nós temos também atos negociais, que é? Porque a vontade particular ela acaba dependendo do interesse da administração pública. Então, por exemplo, alguém está querendo licença, né, uma concessão de licença pela administração pública. Ela pode conceder a licença, mas ela vai exigir que o particular ele cumpra também todos os requisitos para que ele possa ter essa licença. Né? Ele vai ter autorização, então a administração ela pode escolher em conceder ou não, mesmo que o particular ele tenha cumprido aí todos os requisitos e dizer, não eu vou conceder ou não essa autorização. Bom, e aí nós temos depois a classificação dos atos administrativos. Tá? A classificação dos atos administrativos, e aí nós temos aqui algumas informações. Então, vamos pegar 2 em 2, né? Porque aí a gente vai vendo que 2 em 2 tem
que são, às vezes, opostos. Tá? Então, por exemplo, atos vinculados. O que são atos vinculados? Vinculados é aquele que a administração pública ela tem que ter apenas um tipo de comportamento. Ela não tem liberdade nenhuma para pensar diferente. Né? Então, se ela vai fazer a nomeação de um servidor, ela vai fazer um servidor que foi aprovado no concurso público. Né? E respeitando o quê? A ordem de classificação. Tá? Ela não tem como pensar de outra forma. Ah, esse outro que é em terceiro lugar, ele é melhor do que o que passou em primeiro lugar. Não, não existe isso. Tá? São atos vinculados. Né? Discricionários, que é o contrário, a administração pública tem uma certa liberdade para poder agir de acordo com a sua conveniência. Né? Então, por exemplo, ela pode escolher um particular para exercer um cargo de secretário comissionado dentro dos limites da lei. Ela pode pegar um particular para fazer isso. Ou ela também pode tomar uma decisão e dizer, não, eu não quero um particular, eu vou pegar alguém que já é servidor público, por exemplo. Tá? Ela tem essa liberdade aí. Então, são atos discricionários. Tá? Discricionário significa liberdade. Vinculados, não tem liberdade. Correto? Aí agora a gente pega de império e de gestão. Tá? Então, por exemplo, império. Então, ela vai usar império. O que seria império? Superioridade. Tá? Então, nós temos aqui superioridade da administração sobre os administrados. Correto? Então, por exemplo, na hora que você vai fazer a desapropriação, você vai multar ou você vai interditar uma determinada propriedade. Você está usando a sua superioridade, que é um ato de império. Né? Agora, quando você vai trabalhar com atos de gestão, são aqueles atos em que você está aí de igualdade com o particular. Então, por exemplo, você vai alugar um imóvel ou abrir uma conta em banco, você vai ser tratado como administração pública igualzinho são os particulares. Não existe aí nenhum tipo de benefício, né, ou superioridade. Tá? Então, no caso, ela vai se encontrar no mesmo grau de igualdade com o particular aí. Ok? De expediente. Expedientes são aqueles atos de rotina, como numeração de processo, carimbo, numeração de página, tá? Esses são os atos de expediente aqui. Nós temos os atos simples, tá? Que depende ou de uma única pessoa ou de um único órgão. Tá? Por exemplo, quando você nomeia um servidor aí, nomeação de servidor, tá? Ou quando você tem uma decisão de um conselho. Né? São atos simples. Compostos. Depende da manifestação da vontade de um ato seguido por outro. Por exemplo, você vai nomear um servidor somente após quando esse servidor ele for aprovado no concurso público. Tá? Então, tem que primeiro fazer o concurso, né? Aí existem os aprovados, aí que vai fazer a nomeação. Então, é uma coisa mais uma sequência. Os complexos. Complexo é diferente de composto. Porque em composto, enquanto você tem assim, eu vou fazer um ato que depende de um ato anterior, tá? O complexo não. Você precisa da manifestação da vontade de mais de 2 órgãos administrativos. Então, por exemplo, quando uma pessoa vai se aposentar, por exemplo, tá? Além daquele órgão onde que a pessoa ela é notada, tá? Além da aposentadoria, ele tem que ter essa análise da repartição pública para dizer se ela tem ou não o direito, também tem a manifestação do Tribunal de Contas. Tá? E eu já acompanhei, tá? Uma pessoa em que ela foi aprovada dentro da análise da repartição pública, dando direito a ela aposentar, mas o Tribunal de Contas rejeitou. Né? E aí, nessa hora, o que você tem que fazer? Tanto a repartição pública quanto a pessoa, ela tem que justificar para o Tribunal de Contas o porquê, ou seja, né, exercer seu direito de defesa, de ampla defesa aí, né, e do contraditório, para poder provar por que ela tem o direito a essa aposentadoria. Tá? Nós temos aí, depois, gerais e individuais. Gerais e individuais. Gerais são aqueles que pegam todo mundo. Por exemplo, decreto que regulamenta IPTU e município, pega todo mundo. Tá? Individuais, você tem um destino para uma pessoa específica, ou seja, se você vai nomear um candidato específico para um cargo público, você vai pegar aquele candidato único ali, né, específico ali, é o terceiro colocado que eu vou nomear. É aquele terceiro colocado, então, na verdade, esse ato está direcionado a esse terceiro colocado que está na hora de ser chamado, né, por isso que se chama aí atos individuais aí. Nós temos alguns elementos dos atos administrativos, e os elementos são esses aí, né? 1, 2, 3, 4 e 5 elementos. Tá? Nós temos a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tá? Quando se fala em competência, a história é
quem é o competente dentro do que a lei diz. Tá? Quem é o competente para poder fazer isso dentro do que a lei diz? Por exemplo, se eu sou professor universitário, quando eu passei no concurso e fui nomeado, quem foi competente para me nomear? O reitor, certo? O reitor, ele é o competente para nomear. Por exemplo, se alguém vai exercer uma função de secretariado, né, de secretário aí, comissionado, né, numa Assembleia Legislativa do Estado, por exemplo, quem é que vai nomear? Quem é que tem competência para nomear essa pessoa? O presidente da Assembleia Legislativa, não é o deputado, não. Okay? Não é o governador, não. Tá? É o presidente da Assembleia Legislativa. É isso que se chama competência. Tá? Ou seja, decorre da previsão constitucional com relação às pessoas jurídicas de direito público. Tá? E da previsão legal com relação aos órgãos e agentes administrativos que têm competência para o ato. Ok? Finalidade. Tá? A finalidade a administração pública, qual é a finalidade, qual é o objetivo que a administração pública ela pretende alcançar com aquele ato? Ela tem que escrever, é aumentar o número de professores para atender a novas demandas, é preencher o cargo de secretário comissionado no gabinete X, tá? Ela tem que mostrar para que ela quer aquele ato. A forma, os atos, eles devem respeitar essa forma exigida, tá? E a regra é que todo ato ele seja escrito e todo ato seja motivado, tá? Claro que existem alguns atos aí por gestos, né, e verbais, tá, que a lei permite. Um deles é a questão do sinal de trânsito aí, né? Bom, mas no geral esses atos eles têm que ser escritos, né? O que acontece quando se faz uma nomeação? A nomeação ela tem que ser feita por meio da publicação de diário oficial, tá? É uma forma. Motivo, tá? É uma situação que gera necessidade de administração pública ter que escrever, fundamentar o porquê ela está fazendo aquilo. Então, por exemplo, no caso do professor, o motivo é a falta de servidores para o ensino, pesquisa e extensão. Tá? Agora, quando você está trabalhando lá com o secretário comissionado, lá, esse caso não tem necessidade de ser motivado, não. Ok? Aí já tem um poder mais discricionário, ele não precisa ficar motivando, não. Objeto. Tá? Qual é o efeito jurídico imediato desse ato? Sabe qual é o resultado prático dele? Então, no caso do professor, é a própria nomeação do servidor. No caso do secretário comissionado, ele não é necessário também explicitar o objeto também, não. Então, no caso do secretário comissionado, por ter um grau de discricionariedade, então ele não precisa nem acompanhar nenhum motivo e nenhum objeto. Tá? Agora, no caso da desapropriação, o objeto seria a transferência da propriedade particular para a administração pública, né, e mostrando por que isso é necessário. Bom, atributos do ato administrativo. Atributos do ato administrativo, então nós temos aqui a presunção de legitimidade. Tá? O que significa essa presunção de legitimidade? Tá? Essa presunção ela tem que estar presente em todos os atos administrativos. Tá? Presume-se que todos os atos administrativos são válidos até que se prova o contrário. Tá? E esses atos administrativos ele pode ser dividido em presunção de veracidade, em que o ato deve obediência aos fatos alegados pela administração, e presunção de legitimidade, que estão obedecendo ao ordenamento jurídico como um todo. Né? Então, por exemplo, a administração recebe uma denúncia de que a fábrica de massa de pizza, por exemplo, não segue as normas sanitárias. Né? A vigilância sanitária ela é legítima, né? Ela tem legitimidade, ou presunção de legitimidade, para poder ir lá e fazer as diligências e tomar as determinadas medidas. Tá? Então, nós temos a imperatividade ou coercibilidade. Né? Os atos administrativos podem ser impostos ao administrado, independentemente da sua concordância ou não. Tá? A vigilância sanitária ela pode tomar medidas em relação à fábrica de massa de pizza, tá? Independentemente da concordância do dono. A alta executoriedade, a administração é permitida executar seus próprios atos, ela não precisa ir lá no Poder Judiciário. Então, por exemplo, a vigilância sanitária, ela pode tomar todas as medidas que ela precisa lá na hora, ela não precisa pedir autorização ao Judiciário para isso. E aí nós entramos na parte como podemos desfazer esses atos administrativos. Tá? As três formas clássicas nós temos aí são anulação, revogação e convalidação. Tá? Quando eu falo em anulação,
Anulação, para poder dizer anulação, tem alguma coisa que se torna ilegal, tá? Desfazimento do ato do vício, né? Aquilo que torne ilegal. E toda vez que existe uma ilegalidade, o efeito retroage, tá? Aí a gente chama de ex-tunc. Por quê? É como se tiver tunc vem de testa, tá? Aí você bate a cabeça, quando você bate a cabeça, você vai e volta. Ao voltar, ou seja, pega tudo lá atrás, até aquele momento, entendeu? Vai lá atrás, até esse momento aqui, você anula tudo, né? Então, o que acontece? Você vai anular lá na origem, tá? Quando a gente fala ex-tunc aí, tá? Ela pode ser feita pela administração, tá? Ou ela pode, com a administração pública, né? Até mesmo porque ela tem a autotutela, o poder de autotutela, que ela pode revogar ou anular os seus próprios atos, ou pelo judiciário. Agora, o judiciário ele só pode agir se ele for provocado. Se alguém for lá entrar com processo para demonstrar, né, que aquilo ali existe uma ilegalidade, né, aí sim o judiciário ele pode entrar na jogada. Outro, revogação. Tá? Ou seja, não existe ilegalidade no ato quando você vai trabalhar a revogação. Né? Geralmente em atos discricionários, né? E aí a administração pública ela tem o direito de extinguir o seu ato. Tá? Por quê? Motivando que não é mais oportuno nem conveniente de continuar com aquele ato. Tá? Agora, ele tem um efeito o efeito dele é ex nunc, ou seja, ele não pode ir para trás não. O que seria ex-nunc? Você bate a nuca, você vai para frente. Ou seja, você só pode anular dali para frente, tá? Dali para frente. Então, seria isso aqui, que seria o ex-nunc, tá? E tem a questão de convalidação. O que é a convalidação? Convalidação é que se a administração pública quer fazer alguma supressão em um determinado vício. Quer dizer, isso aí é uma faculdade dela. Ela pode anular, tá? Ela pode sanar ou não esse vício, né? Anular não. Sanar ou não o vício, tá? O que acontece? Tem um vício, ela percebe que existe um vício. Ela pode querer sanar ou não. Tá? Se ela não quiser sanar o vício, né, ela não é obrigada a sanar esse vício. Agora, se ela quiser, não, vou continuar a mesma coisa, eu só vou sanar o vício, e a partir do momento que eu vou sanar o vício, significa que eu vou convalidar. Tá? E geralmente a convalidação ela é feita pela administração pública em atos discricionários. E outras formas que a gente tem de desfazer os atos administrativos são cassação, né? Então, por exemplo, no caso da cassação, nós temos uma barraca, tá? Que ela pediu uma autorização para poder funcionar, tá? Em um determinado espaço público. Ela ganhou, tá? Foi concedido a ela o seu direito de ficar ali, né? E desde o momento que ela não venda bebida alcoólica, não trabalha depois das 19 horas. Aí depois a administração pública recebe a informação de que essa barraca está vendendo bebida alcoólica e está funcionando a partir das 19 horas. Então, nesse caso, ocorreu uma cassação. Por que ela foi cassada? Ela foi cassada porque ela não cumpriu o seu acordo. Tá? E aí nós temos a questão da caducidade. Né? Então o que é caducidade? Não, a caducidade está mais relacionada à legislação. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que os camelôs eles tinham permissão para poder trabalhar na frente de uma rodoviária qualquer de uma cidade histórica. Aí os camelôs estão lá, eles estão com essa permissão, né, eles podem trabalhar ali. Aí, de repente, depois vem uma lei dizendo que não pode ter camelô em frente à rodoviária. Tá? Então, eles não podem mais ficar lá. Tá? Eles não podem ficar mais lá, não é por um processo de cassação, porque eles não fizeram nada contrário, eles estão cumprindo direitinho o acordo. O problema é que vem uma lei superveniente, que a gente chama, que é uma lei posterior, e essa lei posterior, ele faz com que ele não possa trabalhar ali. Tá? Mas ele tem o direito adquirido. Não tem o direito adquirido, não existe o direito adquirido nesse caso. Correto? Depois ele tem a contraposição. A contraposição é quando você extingue um ato anterior que não, ainda que não faça menção direta nesse sentido. Por exemplo, quando você exonera um servidor, tá? Você vai exonerar um servidor que anteriormente você o nomeou. Tá? Então já seria isso a questão da contraposição. E a extinção natural é quando realmente ele exaure naturalmente. Tá? Ele vai exaurir naturalmente. Por exemplo, uma pessoa pegou uma licença para tratamento de saúde ou uma licença maternidade, por exemplo. Tá? Quer dizer, terminou o motivo, um ato extinto. Não tem por que você continuar com esse ato. Tá? E aí, pessoal, aqui nós temos também a nossa atividade,
tá? Porque eu quero que vocês desenvolvam essas atividades, leiam o material, assista esse videozinho, leiam o material direitinho, tá? E aí vocês vão começar a ver, né, precisando de ajuda, vocês retornam o material, leiam de novo, que todas as respostas elas estão dentro desse material que foi trabalhado para vocês aí, correto? Então, nós terminamos aqui, tá? Mais um tópico da nossa aula aqui, correto? Agora nós vamos passar para o terceiro, ok?